Amém. Graça e paz a todos. Glória a Deus. É uma grande alegria estar aqui nesta noite, né? Juntamente com os irmãos. É uma grande responsabilidade, um grande desafio, mas nós servimos a um Deus que é todo-poderoso e nós vivemos não por vista, mas nós vivemos pela fé, né? A fé que nos move, a fé que nos enche de coragem, e é assim que nós devemos viver como filhos e filhas do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero assim parabenizar todas as mães que estão presentes aqui no templo, né, por esse dia especial nas nossas vidas. Somos mães. As mães que estão em casa também, recebo o nosso abraço, que o nosso dia é todo dia, né? Mas nós temos uma data especial para celebrarmos, né? E que nós possamos ter filhos que nos honrem. É o melhor presente, o maior de todos os presentes que nós queremos, é esse presente. Que os nossos filhos nos honrem com a obediência, com o amor. É isso que queremos da parte de Deus. E uma família debaixo da graça do Senhor, salva em Cristo Jesus. A palavra de Deus hoje... Nós vamos abrir a nossa Bíblia, abra a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler aqui 3 versículos da palavra do Senhor. Nós vamos ler o 20, o 21 e o 22. E vamos meditar no tema reconciliação com Deus. Reconciliação através de Cristo, né? A nossa reconciliação com Deus, ela vem através de Cristo Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, né? Então, só para a gente assim conhecer o pano de fundo, né, dessa carta aqui. Carta Colossenses. Quem escreveu essa carta aqui foi o apóstolo Paulo, né? Ele escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, uma prisão domiciliar, e ele recebeu ali a visita de Epáfras, né? Um discípulo dele, que também era o fundador dessa igreja, da igreja de Colossos, né? E ali Epáfras trouxe para Paulo uma oferta, né? E ele também trouxe um pedido de ajuda para Paulo, né? Ele estava precisando de ajuda, pois havia ali, na igreja de Colossos, um grupo que estava infiltrado ali, se infiltrando no meio da igreja com ideias e doutrinas heréticas, né? Então, ele pediu ajuda ao apóstolo Paulo, que se encontrava preso. O problema ali naquela igreja era o sincretismo, ou seja, a combinação de filosofias, de religiões, como paganismo, variantes do judaísmo e pensamentos gregos, juntava tudo isso juntamente com a fé cristã. E fazia assim um balaio de gato, né? A gente pode dizer mais ou menos assim essa palavra, né? Era uma coisa assim bem... misturada. E o líder daquela igreja pediu ajuda a Paulo, né? E que heresias eram essas, né? Que tinha ali naquele momento, naquele contexto, né? Heresias que enfatizavam conhecimento ou revelação especial, que só poucos tinham acesso, negando a Cristo a condição de Deus e Salvador. Então, não era para todo mundo, era só para alguns escolhidos que recebiam uma revelação especial. Era esse o ensinamento que estava sendo introduzido ali, né? Que para alcançar a salvação deveriam seguir rituais e também restrições. Cristo não era suficiente, tinha que agregar outras coisas ali também
para se adquirir a salvação. Era o que estava sendo dito ali. Que anjos também deveriam ser adorados, né? E que Cristo não poderia ser tanto divino como humano. Negava a divindade de Cristo. Então, era esse tipo de coisa que estava sendo ensinado ali naquela igreja. E para combater esses falsos ensinos, Paulo aqui enfatizou a divindade de Cristo, sua conexão com o Pai, sua morte sacrificial na cruz pelos nossos pecados, que somente pela fé em Cristo podemos ter vida eterna, que Cristo é Deus encarnado e o único caminho para o perdão e a paz com Deus. Enfatizou também a conexão dos crentes com o corpo de Cristo. Então, Paulo, ele escreveu essa carta enfatizando ali a suficiência de Cristo e refutando todas essas heresias, todos esses ensinos falsos que estavam sendo dito, que estava sendo introduzido ali no meio da igreja de Colossos, né? Diante desse cenário, alguns estudiosos dizem que estas heresias quase engoliram o cristianismo, quase que acaba com o cristianismo, porque eles tinham muita facilidade no falar, eram muito convincentes, falavam de forma que as pessoas acreditavam naquilo que eles estavam falando e era muito fácil enganar as pessoas com seus discursos, né? Se Deus não tivesse levantado homens para combater essas heresias, o cristianismo poderia ter sido engolido, mas não seria, porque nós sabemos que Deus sempre vai levantar vozes para falar a verdade que está na palavra do Senhor, porque nós sabemos e temos por certo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Então, sempre nós temos que ter isso por certo. Não há falsa doutrina, falso ensino, heresias, não há nada disso que possa acabar com o cristianismo, que possa engolir o cristianismo, porque nós servimos a um Deus que é todo-poderoso e verdadeiramente Deus. E Ele nunca vai deixar que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja do Senhor. Então, nós vamos entrar aqui no tema reconciliação através de Cristo. Então, o texto é esse que foi lido aqui, né, em Colossenses 1, do 20 ao 22, né? Nós vamos usar aqui os dois primeiros versículos, o 20 e o 21. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, né? Reconciliação com Deus, reconciliação com Deus. Precisamos entender por que nós precisamos ser reconciliados com Deus. Por que o homem precisa de reconciliação? O que aconteceu, né? O que houve para que nós tivéssemos que ser reconciliados com o Senhor? O que aconteceu, né? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher. Então, Deus criou o homem à sua imagem, né? No versículo do Gênesis 2:9, Gênesis 2:9 fala: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus preparou um lugar para que a sua criação habitasse, preparou um lugar ali agradável para que eles habitassem ali. E no versículo 16 de Gênesis 1, Deus fez os 2:16. 2:16. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim.
O Senhor, Ele fez o homem, Ele preparou um lugar ideal para que esse homem vivesse, a sua criação vivesse. Deus, Ele deu ordens, Ele deu instruções para esse homem. Mas aqui em Gênesis 3:6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. O Senhor deu instruções para aquele casal, mas eles decidiram desobedecer a Deus. Eles decidiram fazer conforme o entendimento deles. E eles não obedeceram a Deus, eles preferiram a desobediência. Eles quebraram o relacionamento de Deus com eles e, dessa forma, quebraram o relacionamento de Deus com a humanidade, com a sua criação. Então, a partir daí, eles se apartaram da presença de Deus. A partir daí, a humanidade se apartou da presença de Deus. O pecado entrou na história. E o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele assim nos separa do Senhor. Então, o ponto 1 aqui é o pecado causa separação entre nós e Deus. Nós precisamos nos reconciliar com o Senhor porque o pecado, ele causa separação entre nós e Deus, né? Em Isaías 59:2, diz assim: mas as suas maldades separaram você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, o pecado, ele nos separa de Deus. Lá em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. O pecado, ele causa a separação, traz um abismo enorme entre a humanidade e o seu Criador. Deus é santo, santo, santo. E ele não pode habitar juntamente com o pecado. E o pecado habita em nós. O pecado é uma herança que nós recebemos. Portanto, o pecado, ele causa separação entre nós e o Senhor, né? No versículo aqui do texto de Colossenses, versículo 21, diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Essa separação causa o quê? O que essa separação causa em nós? Inimizade com Deus. Inimizade com o nosso Criador. Por estarmos alienados com relação a Deus, éramos estranhos ao seu modo de pensar. Nós já vivíamos e pensávamos diferente daquilo que o Senhor tinha planejado para a sua criação. Agora nós estamos separados e vivendo segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa vontade, e fazendo aquilo que achamos que deveríamos fazer, porque não reconhecemos mais a vontade do Senhor para nós, por conta do pecado. Por conta do pecado. Esse pecado, ele traz inimizade entre nós e Deus. Não entendíamos e não aceitávamos a vontade de Deus por causa do pecado. Por causa da nossa mente que ficou alienada por conta do pecado. Em Colossenses 3, do 5 ao 8, diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E o que é que pertence à natureza terrena? A natureza caída do homem. Porque o pecado, ele traz isso para nós. Nós vivemos e temos uma natureza caída. E o que isso significa? O que isso traz para nós? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria.
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, vivemos de acordo com os pensamentos, a vontade. Aqueles que não têm Cristo vivem de acordo com a sua própria vontade, né? E sobre essas pessoas que vivem na prática da desobediência, vem a ira de Deus. Vem a ira de Deus. Então, o pecado, ele traz a ira de Deus sobre nós, inimizade de Deus para conosco, né? Essa é a consequência, uma das consequências do pecado, né? Vivíamos guiados por nossa própria vontade, desse modo, como inimigos de Deus, fazendo aquilo que queríamos fazer, segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio entendimento, né? A nossa natureza caída nos faz incapazes de buscar ao Senhor. Nos faz incapazes de compreender e de buscar a Deus. No versículo 20, diz assim: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. A morte de Cristo proveu um modo para que todas as pessoas fossem reconciliadas com Deus. Nós precisávamos de um perdão de Deus. E esse perdão, ele vem por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo. Cristo é a reconciliação que precisamos com Deus, para termos paz com Deus. Cristo é a salvação que a humanidade precisa, né? Cristo, ele proveu, né, para nós essa reconciliação com Deus. Foi através da cruz de Cristo, através da morte de Cristo Jesus. Somente através de Cristo há reconciliação com Deus e somente por meio de Cristo. Não há outra forma, não há outro meio, não há outro nome que possamos clamar, o que possamos buscar para encontrarmos salvação. Somente por meio de Cristo Jesus. Somente por meio de Cristo. A cruz de Cristo, ela é a ponte que nos liga a Deus. Existe um abismo enorme entre nós, a humanidade, e Deus. E é a cruz de Cristo que é a ponte que nos liga. Somente por meio da cruz de Cristo nós conseguiremos chegar a Deus. Nós conseguiremos ser reconciliados com Deus. Lá em Romanos 5, do 17 ao 19, diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Todos nós somos herdeiros. Herdeiros de quê? Do pecado de Adão. Por causa da transgressão de Adão, nós herdamos o pecado. Nós herdamos a culpa, nós herdamos a natureza pecaminosa e nós herdamos também a punição. A punição de vivermos separados de Deus. Essa foi a herança que nós recebemos de Adão. Entretanto, por causa de Jesus Cristo, podemos trocar o castigo pelo perdão. Cristo, ele trouxe para nós o perdão. Ele trouxe para nós a reconciliação. Ele nos aproxima de Deus. E nós agora não somos mais
filhos da ira. Agora nós somos filhos amados do Senhor, por meio de Cristo, que nos amou e morreu por nós naquela cruz. Ele não foi obrigado a morrer naquela cruz. Ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou por todo aquele que crê que Ele fez isso para nos salvar. Cristo nos ofereceu a oportunidade de nascer novamente, mas nós nascemos agora na família de Deus. Agora nós pertencemos, por meio de Cristo, à família de Deus. Somos filhos amados do Senhor. Cristo nos garante perdão e vida eterna. Essa é a garantia que temos. Quando depositamos a nossa fé, a nossa confiança, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos perdão e recebemos vida eterna. Somente em Cristo podemos triunfar sobre o poder do pecado. Somente por meio de Cristo nós podemos triunfar sobre o poder do pecado. Em Cristo, Deus não nos vê mais como filhos da ira. Agora o Senhor nos vê como seus filhos amados por meio de Cristo, pois Deus nos vê agora através do sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele nos blinda, ele nos purifica de todo pecado, ele nos perdoa e Deus agora nos vê através do sangue do seu Filho amado. E agora nós temos acesso a Deus. Agora nós não somos mais rebeldes, distantes do Senhor. Agora nós somos filhos. Nós estamos juntos do Senhor, por meio de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. É este sangue que nos purifica e que nos perdoa. E somente por este sangue, somente por esse sacrifício, somente por meio de Cristo, nós temos a redenção, nós temos a salvação, nós temos a reconciliação. Não há outro meio, não há outro meio. Em Isaías 53, 6, Isaías 53, 6 diz: todos nós, como ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós, todos nós, como ovelhas, nos desviávamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Então, nós estávamos sem caminho, nós estávamos sem rumo, nós estávamos sem direção. Vivendo cada um conforme a sua própria vontade, fazendo o que queria fazer. Mas tudo foi para a conta de Cristo. Ele tomou sobre ele toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. E por meio dele nós fomos reconciliados. Por meio dele nós fomos reconciliados. Em João 3,18, Evangelho de João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, já está condenado. Já nascemos em condenação, já nascemos separados do Senhor, já nascemos com a herança do pecado. E nós precisamos crer em Cristo e naquilo que Ele fez e no sacrifício dEle, para que nós possamos usufruir da bênção, do perdão, da reconciliação, da vida eterna que o Senhor tem para nós. Que o Senhor, a fé que salva é a fé em Cristo, a fé no unigênito Filho de Deus. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas têm fé em coisas, em objetos, têm fé em pessoas. A fé que salva não é a fé em amuletos, não é a fé em objetos, não é a fé em coisas, não é a fé em divindades.
A fé que salva é a fé em Cristo Jesus. É a fé no Filho unigênito de Deus. Esta é a fé que salva, porque nós estamos crendo naquele que veio com a missão de nos salvar. O Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que se entregou naquela cruz, morreu, mas ressuscitou e habita nos céus. E um dia nós iremos encontrar com o nosso Senhor. Todo mundo, todos estarão diante de Deus. E aqueles que creram em Cristo ouvirão: vinde a mim, benditos do meu Pai. Essa é a fé que salva. É a fé em Cristo Jesus. Cristo é absolutamente suficiente. Cristo é suficiente para nos salvar. O que Cristo fez por nós foi suficiente. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Foi perfeito e totalmente suficiente. Não precisa de complemento. Não precisa agregar nada. Porque a obra não é nossa. A obra é de Cristo. Foi Ele que fez. Foi Ele que veio. Foi Ele que morreu naquela cruz para nos salvar. E não precisamos agregar nada a isso. Nem amuletos, nem obras, nem sacrifícios, nada. Precisamos crer, mas crer em Cristo, o Filho de Deus. O ponto 2 fala da a reconciliação traz um novo viver. Primeiro, nós entendemos que o pecado nos separa de Deus, nos afasta da presença de Deus. E por conta disso, nós precisávamos de um Salvador. E Jesus Cristo veio. E Ele morreu na cruz, Ele cumpriu o propósito dele aqui na terra. E nós tão somente precisamos crer. E quando nós cremos, e quando nós entregamos a nossa vida e colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, nós estamos seguros em Cristo. Antes, nós estávamos longe de Deus, separados de Deus, fazendo tudo conforme o nosso próprio entendimento. Mas em Cristo nós temos um novo viver. Em Cristo, a reconciliação, ela traz um novo viver. Ela traz uma nova esperança. Ela traz aquela esperança que não morre. Aquela esperança de quem vive com a certeza de que tudo aqui é passageiro. E que um dia nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. A reconciliação traz uma nova visão. Nós agora vivemos olhando para Cristo. A reconciliação com Cristo traz um novo viver no sentido de, agora nós olhamos para a palavra de Deus e nós entendemos que é a palavra de Deus. Que tudo que está aqui é verdade. Que tudo que está aqui é Deus falando conosco. Essa palavra que é inspirada por Deus, pelo próprio Deus, é uma palavra que não pode ser esquecida, que não pode ser deixada de lado. É uma palavra que não pode ser pulada, que não pode ser lida por partes. É uma palavra que tem que ser lida com a certeza de quem foi o autor desta palavra. Porque ela nos ensina, ela nos constrange, ela nos exorta. E é olhando para a palavra de Deus que nós, agora, em Cristo, aprendemos como vamos viver. E como é esse novo viver em Cristo. É olhando para a palavra do Senhor. A palavra que o próprio Deus soprou, inspirou para nós. E ela fala conosco. Todos os dias o Senhor fala conosco. Se todos os dias nós olharmos para a palavra dele, entendendo que é o Senhor que está falando conosco.
Então, no versículo 21 e 22 aqui de Colossenses 1, diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Livres de qualquer acusação. Paulo faz aqui um comparativo, né? Como era o antes e como é o agora. Antes, longe de Cristo, agora com Cristo. Como é esse comparativo? Antes nós éramos inimigos de Deus. Agora somos filhos amados de Deus. João 1,12, Evangelho de João 1,12 diz assim: Contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que rejeitam o Senhor, continuam no estado que são, criaturas de Deus. Aqueles que o receberam, aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, como filho amado do Senhor, eles se tornaram filhos de Deus. Agora fazemos parte da família de Deus. Agora nós não somos mais herdeiros da condenação. Agora nós somos herdeiros do perdão, da reconciliação. Nós somos herdeiros da vida eterna. Nós herdaremos a vida eterna para todo sempre com o Senhor. Todos aqueles que creem em Jesus, torna-se filho de Deus. É isso que recebemos quando nós cremos em Jesus Cristo, né? Quando Paulo diz assim: mas agora ele os reconciliou. Reconciliados com Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Antes andávamos e agíamos segundo a nossa própria vontade. Fazíamos o que queríamos fazer. Mas agora vivemos segundo a palavra de Deus, sendo instruído por essa palavra aqui. Não fazemos mais o que queremos fazer. Nós fazemos agora o que o Senhor quer que façamos. Nós aprendemos na palavra de Deus o que é que devemos fazer e como nós devemos fazer, como nós devemos agir. É aqui na palavra do Senhor. É um processo de aprendizado. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos aprendendo. E a cada dia nós vamos sendo diferentes. A cada dia nós vamos sendo diferentes. A cada dia o Senhor vai transformando a nossa vida. A cada dia nós vamos buscando a transformação. A cada dia nós vamos buscando ser mais parecido com o Senhor. Tão somente se nós não tirarmos os olhos do Senhor. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aprendendo a fazer tudo para glorificar o nome do Senhor. Colossenses 3, 16 e 17, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Agora nós nos alegramos no Senhor. Agora nós temos paz. Agora as circunstâncias, elas nos entristecem, mas não nos desesperamos mais, porque nós temos fé, nós temos esperança no Senhor. Agora nós não falamos mais qualquer coisa. Nós falamos o que edifica, nós aprendemos na palavra de Deus que é isso que o Senhor quer. E tudo o que formos fazer, seja em palavras, seja em ações, que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Que nós possamos dizer: Senhor, eu te dou graças por essa palavra que eu falei.
Eu te dou graças por essa ação que eu tive. É isso que nós devemos pensar. Tudo que nós formos fazer, nós devemos parar e pensar: isso glorifica o meu Senhor? O que o Senhor pensaria se Ele me visse fazendo isso ou dizendo aquilo? Aqueles que creem em Cristo devem viver assim, dessa forma, parando e pensando se estamos exaltando o nome do Senhor ou se estamos envergonhando o nome do Senhor. Se estamos glorificando o nome do Senhor ou não. Se temos condições de dar graças a Deus pelas nossas ações, pelas nossas palavras. É assim que nós vivemos a partir da reconciliação com Cristo. Agora, como filhos de Deus, precisamos abandonar as velhas práticas e viver de forma que glorifica ao nome do Senhor. Que velhas práticas são essas? Que velhas práticas são essas? Em Colossenses 3,12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como povo escolhido de Deus, santo e amado. Antes nós não éramos o povo de Deus. Agora nós somos o povo de Deus, por meio de Cristo. Por meio de Cristo nós nos tornamos povo de Deus. Como o povo de Deus deve proceder, né? Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Devemos abandonar as velhas práticas, nós devemos deixar de lado as velhas práticas, né? Abandonar essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Antes, se falava isso e não tinha nenhum problema. Mas como povo escolhido de Deus, santo e amados de Deus, nós não devemos mais andar assim. Nós devemos andar agora em novidade de vida. A reconciliação com Cristo, ela traz um novo viver para nós. E é assim que nós devemos viver. E é assim que o povo de Deus precisa viver. Agora, como filhos do Senhor, precisamos buscar todos os dias a santificação. A santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação, ela é um processo. Ela é um processo. Ela se inicia quando entregamos nossa vida para o Senhor. Quando a graça de Deus nos alcança. E ela termina quando nós nos encontrarmos com o Senhor. É um processo. Nós vamos errar? Sim, nós vamos errar. Nós vamos pecar? Sim, nós ainda vamos pecar. Mas nós temos uma promessa, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando pecarmos, devemos nos arrepender, devemos buscar no Senhor. E Ele é fiel para nos perdoar e nos limpar e nos purificar de todo pecado. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos precisar da graça de Deus todos os dias. Mas é um processo e nós não podemos desistir da caminhada, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos com quem nós vamos nos encontrar. E Ele quer nos encontrar, como diz aqui no versículo 22, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Nós precisamos buscar andar em retidão diante do Senhor. Para concluirmos, nós vamos entendemos tudo que Deus fez por nós, tudo que Cristo fez por nós. O pecado, ele trouxe para nós, para a humanidade,
uma dívida impagável. Uma dívida, nós não tínhamos condições. O homem não tem condição de salvar a si mesmo. Não há nada, não há ações, não há obra, não há nada para a salvação. O próprio Deus precisava providenciar o pagamento da nossa dívida. Jesus se fez maldição por nós e tomou o nosso lugar. Estávamos no corredor da morte, todos nós, porque o salário do pecado é a morte. E nós estávamos lá, no corredor da morte. Jesus nos tirou de lá e Ele ficou lá no nosso lugar. Ele nos tirou do corredor da morte e Ele ficou lá no corredor da morte para morrer no nosso lugar. Porque alguém tinha que morrer e Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. A morte de Cristo foi para nos salvar. Nós precisamos colocar isso de forma pessoal. Foi para me salvar. O sacrifício de Jesus foi por mim. Nós devemos pensar nisso de forma pessoal. Como forma de gratidão, nós devemos morrer para as nossas vontades. Nós devemos agora viver para amar, para adorar, para engrandecer, para exaltar e para servir a Cristo, com tudo que temos. O nosso viver é Cristo. Tudo que formos fazer é para exaltar o nome do nosso Senhor. Nós devemos viver em gratidão a esse Deus, por tudo que Ele fez por nós. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Não há outro meio de sermos reconciliados com Deus. Somente por meio de Cristo. Ele é a nossa reconciliação. E a reconciliação com Cristo, ela traz um novo viver para aqueles que estão em Cristo. Amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus.